Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da Fiel para compartilharmos um pouco das nossas experiências ministeriais. Quero falar um pouco sobre a minha experiência e ouvir também dos irmãos, aprender também com os irmãos, com a experiência de vocês. É uma troca de conhecimento aqui. Essa é a minha proposta. A minha esposa, nós estamos casados há 20 anos, a Cristiane, nós temos 2 filhos, o Natan com 17 e a Amanda com 11. E a minha esposa diz assim: Leonardo, você comprou um lote num bairro bem distante, baratinho, e pouco tempo depois asfaltaram a rua daquele lote. E depois construíram o melhor shopping center do lado do lote. Então o lote valorizou muito. Ela descreve assim o meu ministério. Vou explicar por quê. Porque em 1987, eu fui plantar a primeira igreja numa favela. Eu cheguei para o meu pastor, na época, e disse para ele assim: pastor, eu estou sendo chamado para o ministério. Apesar de ter sido aprovado no vestibular de Direito, em 2 universidades, eu disse: Deus está me chamando para o ministério. Naquela época, o ministério não era algo assim tão multimídia como é hoje. Não tinha televangelista no Brasil, ninguém era famoso, nenhum pastor ou apóstolo existia andando no seu próprio avião. Então era realmente algo muito, muito simples. A referência que se tinha de pastor era alguém de terno e gravata que fazia visitas, tomava café e pregava no domingo. E o meu pastor então falou para mim: olha, antes de eu te mandar para o seminário, você vai fazer 1 ano de testes. Eu não sei porquê, ele duvidou um pouco do meu chamado, só porque eu usava o cabelo aqui e tocava numa banda de heavy metal. Mas eu tinha tido uma experiência com Deus. Então a primeira coisa que fez foi cortar o cabelo, entrar no modelo e fui para a favela. E lá, ele me deu a chave, me deu o endereço e a chave. Era um trabalho, chamava-se congregação na época. E eu cheguei lá naquele lugar e o meu irmão me ajudou a preparar o sermão, porque ele tinha sido missionário da OM e Operação Mobilização, e ele me deu uma Bíblia na época, era uma Bíblia, a primeira Bíblia de comentários, que tinha sido publicada, se não me engano, no final dos anos 70. E atrás ele me falou: olha, aqui atrás tem Deus é bom, amoroso, perdoador. Então você faz o estudo assim, vem com os versículos. Então eu pegava lá o final e fui. Não tinha treinamento, não tinha seminário, não tinha nada. Era a primeira experiência minha para pregar o evangelho e assim eu fui. Cheguei lá, era uma casinha velha, não tinha pintura, tinha só uma luz amarelinha pendurada assim. Eu peguei o púlpito que tinha lá e preguei o púlpito em primeiro lugar, porque o púlpito estava quebrado. Eu peguei um tijolo, bati lá no prego para ele ficar firme, varri o lugar e fiquei esperando as ovelhas chegarem para a minha primeira pregação. Eu não era seminarista, não era ninguém, porque seminarista é o terceiro depois de ninguém. Né? Então é o que dizem por aí. Eu sei que os seminaristas vão me odiar, mas é o que dizem por aí. E aí eu nem isso era. Então você imagina, se eu não era nem seminarista, não era ninguém, não existia, era o vácuo, era o bóson de Higgs, né? Então eu estava ali. E entrou então uma irmã chamada Maria. Ela entrou, sentou, eu cumprimentei, e ela sentou, e eu comecei então a conversar com ela. E aí deu o horário do culto, que o pastor falava que começava às 7h30. Então eu comecei, quer ver se conecta aí? Estava bom demais para ser verdade, né? E aí ele disse, eu disse a ela: quantas pessoas vêm aqui? Ela: só eu. Então é só a senhora? Eu falei: isso aqui é uma membresia ativa, né? 100% de presença. Né? Imaginei, né? E então preguei ali para ela, naquele dia, culto direitinho, com louvor, mensagem, tudo para ela, sozinha, eu e ela ali. E no outro domingo, então, eu falei para ela: ó, domingo que vem estaremos aí. Ela: tudo bem. Ela foi embora, eu fui embora. No outro domingo eu voltei e ela trouxe uma amiga, uma outra senhora amiga. Então eu sou o primeiro caso de um pastor extremamente bem sucedido, porque eu tive um aumento de 100% da membresia na primeira semana da plantação de uma nova igreja. Né?
E Deus foi maravilhoso, porque ali desenvolvi o trabalho de plantação. De lá, 3 anos depois, eu fui plantar uma outra igreja numa outra favela. Lá plantamos uma segunda igreja nessa outra favela. E aí, essa experiência lá em Anápolis, há muitos anos atrás, ela foi dirigida por Deus. Eu fiz o seminário, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz um mestrado, depois a especialização, depois mestrado, depois doutorado, tudo nessa área. Tudo voltado para revitalização de igrejas, plantação e revitalização, plantação e revitalização. E confesso para os irmãos que até 1997 não se falava sobre isso no Brasil. 1997, quando a explosão da discussão de células, grupos familiares e células, isso acontece em 1997, no Brasil, na primeira conferência, e eu estava lá, porque era a minha área já de atuação. Então, hoje, se pensa muito sobre revitalização e plantação de novas igrejas. Então, para mim, hoje, eu tenho não só um shopping center do lado do meu lotezinho, mas vários shopping centers, né? E valorizou muito a reflexão nessa área ministerial, que foi a área que Deus me chamou para falar já há muito tempo. Então, vamos caminhar juntos aí sobre a evolução desse tema. O nosso tema é membresia saudável na vida da igreja. Vamos falar sobre membresia saudável na vida da igreja, ok? Quando nós pensamos em membresia saudável, quando nós pensamos naquilo que é uma das marcas da igreja, o que é que nós trazemos à nossa mente? Historicamente, temos que remontar a história da membresia ao Antigo Testamento. Eu queria que você pensasse, o que é que um membro da Assembleia dos Santos no Antigo Testamento fazia? Qual era a responsabilidade do membro lá na Assembleia dos Santos, do povo de Israel, lá no Antigo Testamento? Qual era a relação dele com o seu líder? Qual era a relação dele com Deus? E qual era o programa ministerial que se esperava de um membro das Assembleias dos Santos, lá do povo de Israel, no Antigo Testamento, e dos gentios que se convertiam naquela época? Oséias capítulo 4, o verso 6, dá uma ideia para a gente. O meu povo está sendo destruído, diz o texto de Oséias capítulo 4, versículo 6, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Primeira coisa que nós olhamos lá no Antigo Testamento, só passando assim pontualmente, muito superficialmente, que esse não é o nosso foco de atenção aqui, é perceber que lá no Antigo Testamento, o que se esperava do membro da igreja, vamos usar essa terminologia para ficar mais fácil para nós, é que ele fosse alguém que apresentasse o seu sacrifício de forma fiel. Então ele ia até o sacerdote e apresentava o seu sacrifício de forma fiel e obedecia às orientações que lhes eram passadas pelos sacerdotes. Então, não havia um ministério da membresia. Aquela membresia tinha uma vida muito, entre aspas, ordeira, simples, fácil até. Era só seguir o que o sacerdote mandava, e as orientações daquele sacerdote eram, via de regra, sacrificiais, de ordenança. Ele cumprindo aquilo ali, estava tudo bem. O problema é que o sacerdote se desviava, o povo se desviava, porque lhe faltava conhecimento, o pecado reinava, e aí vinha o juízo de Deus, e vocês conhecem o ciclo do Antigo Testamento, né? Então vale aí meditarmos um pouco sobre a teologia do Antigo Testamento. Van Groningen, né, Von Rad, Walter Kaiser Jr., e outros que podem te ajudar a compreender esse quadro. Mas pense aí um pouco, você que é pastor, que é líder, que já estudou um pouco a teologia do Antigo Testamento, pense nas suas referências, né? Gerhardus Voss, pense nas suas referências de leitura do Antigo Testamento, algumas muito boas, outras nem tanto, né? E você vai perceber que o foco está na relação de Deus com o povo, do povo com Deus, mas não há uma relação horizontal de membresia. Não há uma relação de horizontalidade
e responsabilidade horizontal de membresia. Ela é muito restrita, ela não é ampla como a perspectiva missionária que o Novo Testamento nos convida. Então, há uma mudança paradigmática da responsabilidade da membresia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando chega o ministério de Jesus Cristo, ele começa a revolucionar a relação com a membresia a partir do discipulado. Jesus começa a estabelecer uma nova relação que é de discipulado. Perceba uma coisa, no Antigo Testamento, o discipulado ele é muito restrito de líder para líder, ou então no regime patriarcal, do chefe da família para a sua família. Mas não é tão extenso quanto o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você tem um Moisés treinando um Josué, você tem um Elias treinando um Eliseu, e assim por diante. Já no Novo Testamento, essa relação de discipulado, ela se multiplica. A proporção agora não é 1 para 1, mas 1 para 5, 1 para 3, 1 para 5, 1 para 12, 1 para 70, 1 para 120 e assim por diante. Então, há um crescimento muito grande. E, obviamente, quando se cresce numericamente, crescem os desafios. Daí, quando nós olhamos Efésios capítulo 4, versículo 11, vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 11, e se você colocar esse texto em paralelo com o texto de Oséias, Efésios capítulo 4, versículo 11, esse é um desafio que eu faço para você analisar o texto de Oséias e o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver como é plural o ministério já no Novo Testamento para a membresia. Diz assim, ele, Deus, concedeu uns para, plural, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao ministério, aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que estes santos, versículo 12, desempenhem o seu serviço. E quando os santos, treinados por aqueles que Deus deu a responsabilidade do ensino, quando os santos desempenham o seu serviço, quem é edificado? O corpo. Então, agora mesmo nós tivemos aqui a referência de que um grupo muito pequeno da igreja, restrito da igreja, que de fato trabalha. Na aula anterior vocês viram isso. Eu estava ali ouvindo a aula anterior. E é importante você entender que o nosso desafio hoje é levar a igreja toda a perceber a pluralidade ministerial. Porque membro que não trabalha, dá trabalho. E essa é a nossa realidade hoje. Então, vários são os livros que estão sendo lançados no mundo inteiro, na área da eclesiologia, desafiando os membros, chamando as pessoas, convidando as pessoas para que elas possam se tornar partes integrantes. Um dos últimos livros é esse, Better Together, que é muito melhor trabalhar juntos. Não tem isso ainda em português, mas nós temos vários livros que estão acabando de ser lançados nos Estados Unidos, na Europa, falando sobre esse desafio de chamar a igreja para trabalhar juntos. Então o desafio é fazer com que membros deixem de dar trabalho para trabalhar. E Efésios diz, essa é a nossa responsabilidade como liderança. Desafiar os membros da igreja a se tornarem trabalhadores eficazes, efetivos. Bom, esse desafio não é fácil. Ter membro saudável na igreja é muito complicado. Primeiro porque o membro, ele traz uma herança espiritual. O indivíduo vem, é impactado pela graça de Deus, o Espírito Santo converte o seu coração. Ele agora está na sua igreja, mas ele traz uma bagagem histórico, teológica, existencial, familiar. Então você vai se surpreender que muitos membros na igreja ainda acreditam em horóscopo, muitos membros na igreja acreditam no número da sorte, muitos irmãos da sua igreja, quando vão jogar futebol, só entram em campo com o pé. Aí todo mundo já sabe, tá vendo? Com o pé direito. Então, o membro, ele vem com toda essa carga, isso é muito forte na vida dele. É uma herança familiar, histórico, teológica. Ele, além de todo o problema do pecado, ainda tem toda essa herança. E aí ele entra
E muitas vezes nós não consideramos que é preciso retirar os entulhos para começar a edificar ali uma nova casa na vida daquele membro, uma casa espiritual. Então, nós podemos cair na armadilha de dar respostas às perguntas que não foram feitas. Um dos problemas da liderança, dos pastores, professores de escola dominical, líderes de ministério, é chegar à sua igreja com as respostas prontas. Respostas a perguntas que ninguém fez, nem tem interesse em saber. Então o evangelho se torna para essas pessoas um evangelho que não lhes traz impacto de transformação. Então uma membresia saudável é uma membresia que tem resposta às suas perguntas pela força do evangelho. O evangelho responde às suas perguntas existenciais e o evangelho desafia a uma jornada ministerial que seja transformadora para a vida dele. Então nós precisamos entender quem é a nossa membresia, onde está a nossa membresia, para então propor um caminho para essa membresia. Um dos problemas de liderança é quando a liderança não escuta, não conhece, não anda, não visita, não toma café, não sabe quem são seus membros na vida real, na intimidade do lar e das discussões daquela casa. E esse é um dos nossos graves problemas. Nós precisamos conhecer e trazer o evangelho de maneira muito prática para a vida dele. Jesus era assim, olha para Jesus. Jesus falava sobre plantação, Jesus falava sobre festa de casamento, Jesus falava sobre a construção de celeiro, Jesus falava sobre alegria, sobre tristeza, sobre migalhas que estão caindo à mesa. Os exemplos de Jesus eram práticos, simples, tinham a ver com a vida das pessoas. E muitas vezes nós temos líderes que estão tentando desafiar a sua membresia, educar a sua membresia, mostrar o caminho bíblico para a sua membresia, usando exemplos que não são práticos. Falando uma linguagem que não atrai, não desperta, não gera interesse na pessoa, porque não tem nada a ver com a vida dela. Então nós precisamos aprender a ouvir, ver e ouvir a necessidade daqueles membros. Membros saudáveis são pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para abrirem os seus ouvidos, receberem a mensagem do Evangelho, mas nós, como líderes, somos responsáveis para levar essa mensagem que faça sentido à vida desses membros. Então, é uma ação dupla. O Espírito Santo quebranta, traz interesse, o membro vem, senta na sua igreja, e aí o Espírito Santo fala assim, agora, líder, vá lá e ministre uma palavra que seja, de fato, prática na vida dele, para que ele possa me glorificar no dia a dia dele. E aí o nosso desafio para identificar essa nova geração. Então vamos lá. Qual é a relevância da identificação dessa nova geração que está aí? Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus fala o seguinte. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu sei que esse é um texto para casamento, né? Mas esse é um texto para os nossos relacionamentos. A nossa vida é um eterno dialogar com o outro. Não tem coisa mais importante nos nossos relacionamentos do que o diálogo. Diálogo com Deus, diálogo conosco, dentro do nosso coração, diálogo com o próximo. Quando você vê o livro dos Salmos, escritos por Davi, Davi aponta esses três caminhos. Alguns salmos de Davi, Davi fala sobre Deus. Outros salmos de Davi, ele fala com o povo. Vinde Israel, vamos lá adorar o Senhor. Mas outros salmos de Davi, ele fala consigo mesmo. Ele olha para a sua alma, faz questionamentos à sua alma. Então, o nosso diálogo, ele é tridimensional. Nós falamos com Deus, falamos com o próximo e falamos com o nosso próprio coração. Então, nós precisamos entender que a nossa membresia também tem esse diálogo. Ela também fala com Deus, ela também fala com o próximo e ela também fala consigo mesmo. É um eterno dialogar. A relevância desse texto
é que o diálogo existe para que nós possamos conviver, viver de maneira conjunta, melhor. Quanto mais diálogo a sua igreja tiver com Deus, consigo mesmo e com o próximo, de maneira saudável, mais saudável será a sua igreja. A relevância desse texto desse tema é porque quando a sua igreja aprende o evangelho, ela divide experiências. Vamos falar um pouco sobre dividir experiências. Eu queria muito recomendar para você a leitura desse livro. Me perguntaram se eu queria que vocês fizessem uma resenha, um trabalho sobre esse livro, mas eu usei de graça e misericórdia, e eu não vou pedir nem resenha, nem trabalho. Ouviu um aleluia aí? Amém. Né? Mas eu gostaria muito que você lesse esse livro do Joel Bick, Vencendo o Mundo. Tá certo? Esse livro, ele é muito interessante. Por quê? Porque, principalmente no capítulo 4, ele vai falar sobre o que é piedade. E se tem alguma coisa que os nossos membros precisam descobrir é o valor da piedade. Por que eu achei interessante? É porque ele começou, nesse capítulo 4, a falar sobre Calvino e ele desenvolveu a união mística de Cristo, na perspectiva de Calvino, de maneira muito mais profunda do que os livros de teologia sistemática que nós temos por aí desenvolvem, porque ele abriu uma união mística relacional. Relacional. Isso eu achei muito interessante. Então, quando se fala muito de união mística, fala-se muito da união mística nossa com Cristo, a inserção nossa no relacionamento com a Santíssima Trindade via Cristo Jesus e ponto final. Só que nesse texto, ele amplia, ele fala da relação horizontal da união mística, ou seja, não é apenas a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida, longanimidade, mansidão, domínio próprio, assim por diante, mas o quanto que a pessoa de Cristo, em união mística conosco, nos influencia a um relacionamento com Ele maior e mais abrangente do que simplesmente entendo entre aspas, simplesmente a manifestação do fruto do Espírito. Então eu gostei muito, eu quero recomendar, leia esse livro com calma, dá uma aprofundada, tá? Vencendo o Mundo, Joel Bick, é da Fiel. Vencendo o Mundo, Joel Bick. Muito bom. Quando nós dividimos experiências daquilo que Deus está fazendo conosco, nós somamos forças. Quando nós dividimos experiências daquilo que Deus está fazendo conosco, nós somamos forças e vivemos a alegria da vida em comunhão. Se você quer membros saudáveis, eles precisam ter a alegria de participar daquela igreja. Um membro saudável, de uma igreja saudável, com uma liderança saudável, ele viaja quilômetros para ir à sua reunião lá na sua igreja. Ele tem uma igreja, às vezes, da mesma denominação, a 2 quarteirões da casa dele, mas ele prefere pegar sua família no domingo de manhã, colocar sua família dentro do carro e viajar, às vezes, 30, 40 minutos de carro para ir lá naquela outra igreja, porque lá ele tem uma liderança que o escuta, sabe dos seus problemas e aplica o evangelho à sua realidade. E faz com que ele glorifique a Deus dentro da sua realidade. Então, quem prega um evangelho integral, que vai ser a nossa segunda aula daqui a pouco, quem prega o evangelho de maneira integral, produz membros, né, dentro da sua realidade realmente dinâmicos, pela graça do bom Deus, para viverem e conviverem de maneira melhor. Qual a relevância desse tema? Quando nós pensamos na membresia, nós glorificamos a Deus, porque Deus ama as pessoas. Deus ama. Nessa nossa conferência agora dessa semana, lá em Campinas, eu ouvi uma palavra muito interessante de um preletor, e ele disse assim, quem é a igreja é o que de Cristo Jesus? É a noiva. Um dos nossos problemas, como pastores e líderes, é que nós nos esquecemos que a noiva é de Cristo. Às vezes a gente acha que a noiva é nossa. E é verdade. A nossa igreja. E aí nós começamos a amar a noiva de Cristo. Isso é problema. Porque nós fomos chamados para amar a Cristo. E o nosso trabalho é apresentar a noiva para Cristo. Então quem tem que gostar da noiva é Cristo, amigo.
Ela tem que estar bonita para Cristo. Ela tem que estar apresentável para Cristo e não para mim. Então a noiva não deve ser a minha imagem e semelhança. Eu não gostei desse vestido, noiva. Né? Não gostei dessa roupa que você está vestindo aí, noiva. Não. Nós somos aqueles que preparamos a noiva, lideramos essa noiva para que o noivo seja glorificado, amado. Essa inversão de papéis é perigosa. Temos que tomar muito cuidado. Então, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Essa é a nossa finalidade. Nós vamos cuidar da igreja não para transformar o nosso ministério num ministério abençoado. Nosso ministério não é nada, nós somos apenas servos. A noiva é dele, a igreja é dele, o nome dele, a glória é dele, tudo é dele. Nós somos apenas servos. Então nós precisamos entender a relevância dessa membresia saudável nessa perspectiva. Quais são as barreiras para nós identificarmos a nova geração? Lembre-se, o seu membro faz parte de uma geração. Então vamos entender essa geração, entender o que está passando na cabeça desses membros. Primeiro, muitos não querem entender a nova geração. Falta motivação em líderes que deveriam pensar o tema. Então, os líderes que são chamados para liderar uma nova geração, para liderar essa igreja, para levar o evangelho para elas, muitas vezes se recusam a pensar. Eu já tenho muito problema para ficar gastando tempo, fazendo curso, pensando uma liderança para a minha membresia. Não vou perder tempo com curso. Não vou perder tempo pensando a minha sociedade. Esse é um equívoco. Então, uma das barreiras para entender a nossa geração está no coração de líderes que se recusam a pensar a vida da sua igreja. Pense, você que é líder aqui, você de fato conhece a sua igreja? Você visita as casas, você sabe onde as pessoas trabalham, você conhece os problemas familiares deles, você realmente anda com o seu povo? Anda com o seu povo? Recentemente eu fui acordado aí de madrugada, era lá pelas 3 da manhã, eu me acordei, perdi o sono. Perdeu o sono, você só tem 2 opções para recuperar o sono. Ou lê a Bíblia ou ora. Recupera o sono rapidinho. Eu falei, vou orar. E lá na minha igreja, as pessoas sentam nos mesmos lugares. Nós temos 3 cultos ao domingo, porque o templo é pequeno, cabe no máximo, exprimido 400 pessoas. Então eu tenho que fazer 3 cultos aos domingos. Então, cultos iguais. Entra um grupo, aí sai, depois entram outros 400 pessoas, aí sai. E o terceiro culto da noite é um culto com a liturgia um pouco diferente, então é outro grupo. Mas as pessoas sentam nos mesmos lugares. Não sei se você percebeu isso, mas provavelmente você está sentado no mesmo lugar da outra vez que você fez o curso aqui. Não é verdade? Isso é natural. Então, 3 e pouco da manhã, sem sono, eu comecei a orar. Comecei no primeiro banco, lá na minha direita, lá na igreja, lembrando dos irmãos que ali sentavam, e comecei a orar pela vida deles, as questões de cada um e tal. Confesso que orei entre 4 e 5 horas direto, lembrando de cada um ali em oração, pedindo, e não dormi no meio. Né? Não é essa coisa de dormir, acorda, fala, opa, 8 horas de oração. Não, fui orando por cada um. E no domingo, eu compartilhei isso com a igreja. Cheguei lá no domingo, no meio da liturgia, e disse, meus irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Eu fui orando por vocês e por cada caso, histórias, sonhos, projetos, problemas. E eu desci e fiquei assim e disse, e tem alguém que quer uma oração especial? Pode vir, vamos tirar um tempo aqui para orar na hora do nosso culto. Não deu outra, né? Todo mundo veio. E foi tão gostoso aquele momento, porque as pessoas falaram assim, pastor, foi bom no final do culto, pastor, eu me senti pastoreado. Foi tão gostoso pensar que o Senhor, durante a semana, pensou sobre a minha vida, lembrou das nossas conversas, dos meus problemas. Elas saíram com um sentimento assim gostoso. Elas não saíram dali se sentindo massa, um auditório de um cinema, de um teatro, mas uma família da fé.
Então nós precisamos parar. Eu já tenho muitos problemas, mas eu quero parar para pensar o meu povo, a vida deles. Alguns se recusam porque eles falam assim, não, eu estou cansado de pensar, eu sou líder, eu não sou pastor, eu sou professor de escola dominical, mas eu não sou pastor. Outros dizem assim, não, eu sou professor, mas eu não sou pastor. Outros falam assim, não, isso é coisa para psicólogo, psicanalista, eu vou lá pensar sobre a vida do outro. E aí eles se recusam a orar, interceder e estar ao lado daqueles que são irmãos em Cristo Jesus. Alguns têm dificuldade de pensar essa geração, essa membresia que está ali, porque eles estão voltados tanto para a sua agenda, que eles falam assim, isso não afeta a minha vida. Então eu já tenho muitos problemas, eu tenho uma agenda para cumprir, eu não tenho tempo para me envolver com as pessoas. Então não vou pensar. Mas não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos pensando nessa nova geração, nessa membresia, e queremos transformar essa membresia numa membresia saudável, porque essa é a missão que Deus nos deu. O Espírito Santo já tocou esses corações, colocou essas pessoas na nossa igreja e disse assim, agora é contigo, querido. Já fui lá, resgatei essas vidas, morri na cruz em Cristo Jesus por elas, estão aí, agora faça o seu trabalho, desempenhe a sua função, aperfeiçoe essas pessoas. Então não é uma missão simples, é muito complexa. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós vivemos numa aldeia global, mas hoje nós chamamos isso de glocal. Eu vou explicar daqui a pouco o que é glocal. Nós vivemos uma cultura diferente. Cada cultura tem seus valores e princípios. Então nós temos pessoas diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, e elas estão sentadas na mesma igreja, recebendo a mesma mensagem, e nós precisamos levar uma mensagem transformadora para essas vidas pela força do Evangelho. Então você tem uma pessoa que tem pós-doutorado, livre de licenciatura, estudou na Europa, estudou nos Estados Unidos, e você tem uma pessoa que tem dificuldade até para ler o Evangelho. As duas estão sentadas no mesmo templo, ouvindo o mesmo sermão. E agora? É difícil. Segundo, nós vivemos uma cultura onde o que é verdade cultural para o Brasil não pode ser verdade para um país, por exemplo, lá no Oriente Médio ou na África. Eu vi um relato do missionário na África dizendo que no lugar onde ele estava trabalhando, é falta de educação olhar para quem está falando. E o primeiro sermão dele foi muito interessante, porque ele pregava e ninguém olhava para ele. E aquilo foi dando uma agonia, porque ele pregava, a pessoa estava olhando para baixo, olhando para o lado, né? Mexendo em alguma coisa. E ele falava, mas ninguém olha para mim. Aí ele teve que saiu desesperado ali daquela situação, e até que ele descobriu que isso era educação. Educação é não olhar para aquele que está falando. Então nós temos muitas barreiras culturais. E nós precisamos entender que esse evangelho está sendo levado para essas pessoas. Vivemos a realidade da aldeia global de informações, mas com impactos na vida local. Então, a membresia saudável é uma membresia hoje que tem um volume de informações que os nossos pais não tiveram, que os nossos avós jamais pensaram em ter. Você está sentado aqui, daqui a pouco abre aí o wireless, você vai ter notícias do mundo inteiro, em tempo real. E isso afeta a sua espiritualidade, a sua maneira de ver a ação de Deus. Imagine a sua membresia. Quanto de informação os seus membros, a sua igreja, receberam durante a semana que você não tem a menor ideia. E o quanto essas informações estão impactando a sua visão sobre Deus, sobre o seu ministério, o ministério na igreja e a sua relação espiritual com o próximo. Tem gente na sua igreja profundamente decepcionado com Deus por aquilo que está acontecendo na Síria. E você nem sabe disso. Tem gente preocupado com o resultado do julgamento do mensalão. Será que o Brasil mais uma vez vai transformar um julgamento em pizza? E quem sabe, pode até acontecer de ter gente na sua igreja pensando, será que eu vou preso? E ninguém sabe. Então essa aldeia global, ela é glocal. Ela tem informações globais, mas ela tem impacto local. E o líder precisa pensar sobre isso. Eu estou querendo uma membresia saudável,
o quanto dessa membresia saudável está sendo desafiada para ser relevante nessa sociedade de informação e vida local. Porque lembre-se, no Antigo Testamento, o membro é um sujeito que segue as leis nacionais de Israel, oferece o sacrifício, guarda com fidelidade a lei de Deus. No Novo Testamento, ele agora expandiu o seu ministério. Ele recebe dons do Espírito Santo para ministrar a outras pessoas e edificar o corpo. Quem é que está treinando esse líder? Nós aqui. Se o ministério dele é difícil, imagine o nosso, de treinar essas pessoas. Ok? A nova geração vive a ditadura da estética. Você acha que imagem não é nada, gente? A nova geração está preocupadíssima com a ditadura da estética. O quanto do seu evangelho pregado fala sobre estética? Sobre valores estéticos. Porque de segunda a segunda, ele está descobrindo que no seu mercado de trabalho, lá fora, a estética manda muito. E tem um monte de gente na igreja passando horas e horas em frente ao espelho, porque isso é importante para a vida dele profissional e social. Então, a igreja tem que pensar um pouco sobre a sua mensagem à luz dessas necessidades de um povo que se preocupa não apenas com a alma, mas talvez esteja mais preocupado com o corpo físico. São pessoas que estão indo nas academias, não para manter a saúde, o que é muito importante, eu vou em academia, né? Mas para se transformarem em bombadões, porque na sociedade isso é importante. Vá conseguir um trabalho com barba por fazer, cabelo despenteado, roupa toda amassada, chega lá e faz uma entrevista do emprego para você ver se você vai ser escolhido. Por melhor que seja o seu currículo. Chega outro lá todo arrumadinho e tal, o currículo é menor, mas ele é mais apresentável. Então nós vivemos uma geração, uma membresia que se preocupa muito com isso. Nós vivemos uma membresia do império das emoções. E essa nossa membresia vive o sinto, logo existo. E a igreja tem pregado o evangelho que é penso, logo existo. Essa relação de penso, logo existo é algo muito antigo na didática eclesiológica. Hoje, as pessoas não querem ser convencidas pelo pensamento. Elas querem ser convencidas pela emoção. E às vezes a igreja quer criar uma membresia saudável no convencimento da argumentação, mas se esquece que a geração atual não trabalha nesse paradigma. A geração atual não é penso, logo existo, é sinto, logo existo. Por isso que a maneira mais eficaz de transformar vidas hoje não é convidá-las a uma reflexão apenas, mas é convidá-las a uma reflexão que faça sentido para as suas vidas, que elas possam sentir na prática, no seu coração, que algo está acontecendo pela obra do Espírito Santo. Ele se torna mais emotivo, ele se torna mais carinhoso. Você chega numa esposa que tem um marido convertido e pergunta assim para o marido, para ela, escuta, o seu marido converteu, o que você notou de transformação dele? Ah, agora ele lê mais livros, agora ele lê mais a Bíblia, agora ele está aprendendo até grego e hebraico. Ok, que bom, penso, logo existo. Agora você chega numa mulher e diz assim, seu marido acabou de converter e tem poucos meses, o que você está percebendo? Ele se tornou mais romântico, ele se tornou mais perdoador, ele se tornou mais carinhoso. Em outras palavras, ele está mais parecido com Cristo. Vá perguntar para uma mulher qual das duas respostas ela prefere. O do sujeito que acumulou um monte de conhecimento de livros, penso, logo existo, ou aquele que se transformou nos seus sentimentos e nos seus relacionamentos mais parecido com Cristo. Você vai ter uma agradável surpresa. Então não é que o refletir tira o coração, nem que o coração tira o refletir.
nós temos que ter cuidado com a nossa abordagem, porque a geração está mudando e a abordagem precisa alcançar essa geração. Então você tem que levar essa geração a sentir com conteúdo, ok? Pausa para perguntas, 10 minutos. Vamos parar aqui para perguntas. Ali, até peraí que vai chegar um microfone aí para você. Pastor, Sim. não existe um risco de, ao oferecer isso, as pessoas serem atraídas só por isso e não permanecerem quando elas forem confrontadas com o argumento mais racional? O problema é a dicotomia. O problema é quando você diz assim, eu vou levar a minha membresia só pensar, ou eu vou levar a minha membresia só sentir. Todas as vezes que você radicaliza nessa dicotomia, você foge da integralidade do Evangelho. O Evangelho ele é integral. O Evangelho ele transforma o coração e a mente das pessoas. Então, existe o perigo, sim. Se você focar apenas em sentimentos, você vai gerar uma membresia fraca, que pode se perder em qualquer vento doutrinário. Mas se você focar apenas na reflexão teológica, no pensamento, vamos dizer, na área acadêmica desses relacionamentos, o que vai acontecer é que, ao fazer isso, você gera legalistas secos. E o legalista seco, ele é insuportável, assim como o sentimentalista sem conteúdo. Então, o que nós precisamos é buscar um ministério que produza, pela graça de Deus, membros saudáveis, de mente, com uma boa formação, mas também que falem palavras ao coração. Esse é o nosso desafio, dessa integralidade do Evangelho. Jesus era altamente intelectualizado nas suas respostas, mas prático, né, naquilo que tinha a ver com o dia a dia e tocava o coração. Quando ele diz, vá e não peques mais, por exemplo, ele toca o coração. Por mais que nós pudéssemos, não é o momento, mas discutir ali a canonicidade dessa história, mas é só, não vou entrar nesses pormenores, mas só usando esse texto como exemplo, é muito interessante. O mulher, onde estão os que te acusam, que cumpre toda a questão legal, a frase de Jesus tem uma profundidade legal muito interessante dentro do julgamento judaico, e não tem ninguém, então nem eu tampouco te condeno, é uma outra coisa muito legal, e o vai não peques mais é o link perfeito para o coração daquela mulher. Então, Jesus nos mostra isso. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, você encontra um Jesus falando, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Percebam, Jesus está falando ao coração. Jesus está falando ao coração, Jesus está dizendo assim, olha, você precisa ser assim, ser manso. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que isso não são características separadas, mas o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que isso é, na verdade, um conjunto de coisas interligadas. Você não pode ser manso se você não chora, você não pode chorar se você não é pacificador, você não pode ser pacificador se não é humilde de espírito, você não pode ter fome e sede de justiça se você não é alguém que é puro de coração para ver a Deus. Então, são coisas ligadas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa separação e buscar a integralidade do Evangelho. Por isso que o Evangelho é apaixonante, né? Porque ele é integral, ele responde a todas as áreas da vida humana, né?